Muito bem, muito bem, muito bem. Bom dia! Bom dia, pessoal. 6 horas em ponto, começando mais uma live do nosso ano mais disruptivo da nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre a ação potencializar. Potencializar aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos de talentos, dons e talentos. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso durante essa live. Mais uma vez, relembrando, na terça-feira nós começamos dentro do nosso pilar recursos financeiros e iniciamos com a nossa metodologia, né? ISPT, né? Identificar, superar, potencializar e transformar. Terça, quarta, quinta e sexta a gente usa as 4 ações dentro do pilar que a gente está querendo fazer a nota subir, né? Melhorar os nossos resultados e assim vai. Terça-feira nós identificamos pontos fortes e pontos fracos dentro desse pilar do recurso financeiro, nossos medos, as inseguranças, né? Os desafios, traçamos desafios e tem sido muito legal viver essa semana, porque é interessante, né? Eu que já vivi várias vezes, né, esse trabalho, essa metodologia, uso essa metodologia na minha vida, eu tenho percebido que a cada vez que eu proponho, né, esse programa de trabalhar em cada pilar, que esse ano nós chamamos do ano mais disruptivo da nossa vida, aí eu faço também, né, esse trabalho, faço parte do projeto e começo também a ter novos resultados, novas ações, né? A gente parece que dá uma renovada e a gente trabalha também. Então, antes de passar para vocês, eu também recebo muita coisa boa, né? E a orientação que sempre vem de Deus, né? Porque a gente utiliza a palavra de Deus como nosso grande orientador. Hoje eu queria falar sobre a ação potencializar. O que a gente vai fazer para potencializar? É interessante, né? Sempre que eu lembro que eu entro na ação potencializar, a gente direciona para os nossos pontos fortes, nossos talentos, né? Aquilo que a gente tem de melhor. E a gente acha, né, que a gente não deve superar, né, os nossos pontos fortes, a gente tem uma tendência daquilo que a gente faz melhor se colocar numa zona de conforto. E eu, como ex-atleta olímpico, aprendi que a gente precisa estar também empurrando esses pontos fortes cada vez mais para cima. Por quê? A tendência dos outros atletas, quando você se torna uma referência, quando você se torna uma pessoa que as pessoas começam a prestar atenção naquilo que você está fazendo, os outros concorrentes seus começam a olhar para você e fazer as mesmas coisas. Então, dentro em breve, se você não der mole, você não continuar crescendo, evoluindo, essas pessoas vão te passar. Então, superar pontos fortes, né, que é justamente usar da ação potencializar para isso, é muito necessário. Você tem que buscar. Eu falo no nosso treinamento, busque dar o seu melhor todos os dias. Você precisa ser melhor 1% a cada dia. E sempre num crescimento sólido, num desenvolvimento firme, né? Com consciência, com metas bem traçadas, com planos de ação bem traçados. Então você precisa ter certeza de que você está sempre evoluindo. E como é que a gente sabe se a gente está evoluindo ou não? Pelos concorrentes. Se eles estão chegando ou não estão chegando perto de você. Tá certo? Como atleta, isso era muito claro, né? De uma regata para outra, quando a gente ganhava uma prova, a gente tinha que treinar mais e mais para poder continuar vencendo. E eu, desculpa até a vaidade, a modéstia, né? Eu lembro que eu passei um período de muito grande de muitas vitórias. Se eu não me engano, foram 30 e poucas vitórias ao mesmo tempo, consecutivas. E quando eu perdi, eu ouvi isso do meu técnico. Ele falou pra mim assim, eu que sempre fui muito dedicado, né? Porque eu nunca fui daqueles caras que tinham talento natural, eu sempre tive que treinar, né? Isso é uma outra coisa que a gente pode falar num outro vídeo, que tem pessoas que têm um talento nato para determinada coisa, e tem outras pessoas que precisam treinar. Eu sou desse pessoal que preciso treinar, né? A gente tinha um outro atleta amigo nosso que tinha uma saúde, né, natural, né? Ele já tinha um biotipo pronto para o esporte. E ele, sim, treinava com certeza muito menos do que eu precisava treinar para poder atingir. E acabou que eu, pelos treinamentos, pelo esforço, pelo suor, eu consegui atingir resultados muito melhores do que os dele. E isso sempre foi um aprendizado para mim que eu trouxe para a minha vida, né? Em qualquer área de atuação que você tem que pensar dessa forma. Busque dar o seu melhor todo dia. E aí as pessoas sempre perguntam, Maguto, mas é difícil dar o nosso melhor. Eu estou falando da intenção. Lembra da questão do nosso ciclo de crenças, né? O ciclo do sucesso, o ciclo do passado?
Tudo começa num pensamento. Um pensamento que gera sentimento, que gera uma emoção, que gera a crença. E essa crença pode ser fortalecedora ou limitante. E dependendo de que tipo de crença você tem, você gera as ações de acordo. E isso é praticamente no inconsciente, porque você junta toda, faz a combinação de memórias que você tem para poder gerar esse resultado. Lembra quando eu falei lá no início da criatividade, né, do ciclo da criatividade, que é receber os inputs, as informações externas, combinar nas suas memórias, suas experiências e gerar o output, que é o resultado, e aí você masteriza e você fica nesse ciclo da criatividade buscando sempre algo novo, né, um diferencial. Opa, desculpa aí. Eu sempre falei que a gente precisa, dentro dos nossos negócios, você é dono de empresa, você buscar o seu diferencial. Né? Você tem que entender que você tem que fazer algo diferente dos outros para você poder ganhar o seu nicho de mercado. Beleza? Então, sem mais delongas, como sempre eu falo, vamos ver a parábola do semeador, que a gente fala sobre essa potencialização aí. Dentro desse texto tem uma curiosidade que eu acho muito bacana, que eu trouxe e aprendi para a minha vida e eu quero passar para vocês. Está lá em Mateus capítulo 13, tá? Parábola do semeador, a partir do verso 3, né? Do verso 3 ao 9, tá? Vamos ler aqui do verso 3 ao 9. Diz assim a palavra de Deus. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outras caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu queria que você destacasse esse último versículo aí, ó. Outra caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60, 30 por 1. E aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Versos 8 e 9, tá? Que a gente destacou. Gente, o que é a semente? Né? A semente, né? Nesse caso aqui, a gente tem vários estudos feitos dentro da parábola do semeador que as pessoas usam, né? A maioria delas, né? A grande força dessa palavra está na própria palavra de Deus, conhecimento da palavra de Deus. A semente é o conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus, quando entra em terra boa, ela multiplica, né? Ela gera 100, 60 e 30 por 1. Ou seja, você pode ser um agente multiplicador dessa palavra. É o que eu faço aqui com vocês. Mas eu queria substituir essa palavra semente pela questão do talento que você tem. E se a gente está no pilar financeiro, eu queria falar sobre o dinheiro que você tem. E aonde você vai plantar esse dinheiro, que é onde você vai entender o que é potencializar. Então, primeira coisa, olha só, o primeiro exemplo que ele nos dá, ele diz, ó, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Ou seja, aquele recurso que você conseguiu com tanta luta, se você não não ficar atento aonde você vai estar plantando esse valor, esse dinheiro, com certeza as ações externas, que são as tentações externas, as aves representam a ação do inimigo, né? Você tem o que? As tentações de consumo, as tentações de ostentação, a vaidade, vai fazer com que esse dinheiro rapidamente ele vá embora. Né? No segundo exemplo, ele diz que parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. O que significa não haver muita terra? Não tem base. Eu sou arquiteto, engenheiro, você quando planta, você quer crescer um prédio num terreno ruim, num terreno alagadiço, numa turfa, né, que a gente tem, por exemplo, você precisa plantar estacas, você precisa criar raízes profundas para poder edificar aquele prédio.
E quando você pega o seu dinheiro e você planta em lugares que você tem, sabe aquela história outra vez a tentação de você ter ganho fácil, de você ter recursos rápidos, né, ganhos de juros muito acima do que a realidade diz, né, você vai ter um juros absurdo, você vai ter um ganho assim que você nunca vai imaginar por mês, por dia, né, esses investimentos loucos aí, com certeza são investimentos que não têm raiz profunda. Eles não têm solidez, então o risco ele é muito alto e a tendência da maioria das vezes é esse prédio, né, esse investimento cair e você acabar perdendo também o seu, porque ele fala, ó, quando o sol, olha lá que ele diz, ó, logo brotou, ou seja, você tem aquela, caramba, a tentação foi boa, né, isso foi bom, me deu um rendimento, eu tive um rendimento bom, mas o que aconteceu? Quando o sol saiu, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Você no início, você parece que você está assim, tendo um bom retorno, você está tendo, caramba, deu certo, deu uma boa multiplicação, estou ganhando muito mais do que a inflação, estou ganhando muito mais do que os outros investimentos mais sólidos dizem, mas você, rapidinho, você tem uma queda, ou seja, isso aí é uma atração que eles fazem para você ter uma queda brusca e perder realmente tudo que você tem, você perde as sementes. Então, o terceiro exemplo, outra parte caiu entre espinhos e cresceram e sufocaram as plantas. Esse já é aquela galera que vai na manada, né? Muita gente, né? Lugares que você, investimentos que você é atraído porque tem muita gente indo para aquele investimento, tem muita gente, né, depositando naquilo ali, só que aquilo na verdade não traz nada de retorno. Aquilo é um retorno muito pequenininho e você acaba não multiplicando, não potencializando os seus valores. Isso aí normalmente eu chamo esse exemplo, né, da poupança, né, que é um dinheiro que você coloca, você acha que está ganhando, né, alguma coisa, você está seguro do seu dinheiro, mas na verdade você está perdendo. Porque a poupança você acaba, em números você tem a recuperação, né? A obrigação da poupança é te dar o que a inflação está te dando, mais um pedacinho. Só que os bens de consumo eles aumentam muito mais do que a inflação, né? Os provocadores da inflação, para quem conhece, sabe que eles aumentam muito mais do que a inflação. Então o seu poder de consumo, quando você está com o teu dinheiro na poupança, ele só está entrando na curva de declínio, você só está perdendo dinheiro, né? Perdendo poder de compra. Então daqui a um pouco, daqui a 5, 10 anos a longo prazo, você vai ver que você vai ser abafado pelos espinhos, pela rotina do dia, pelo ambiente que você vive, esse dinheiro vai acabar se perdendo. Então fica ligado, né? Você precisa ser um pouquinho arrojado, você não pode também ficar tão assim preso na segurança da poupança, porque você está perdendo dinheiro, tá certo? E o último exemplo, o quarto exemplo, é quando ela cai, a semente cai em terra boa. Deu boa colheita a 100, 60, 30 por 1. Gente, vocês já viram você plantar R$1 e ele virar R$100, virar R$60, R$30, como diz aqui na palavra de Deus? Não existe investimento melhor. E aí tem uma condição. Existe uma condição dentro dessa palavra que diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus sempre falava essa frase, né, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, é sinal que existe algo muito importante naquilo que ele está falando. Você precisa estar atento nas entrelinhas. E quando a gente fala de boa terra, é justamente aqueles investimentos que são sólidos, que dão um bom retorno, dão um bom ROI, que eu falo Return Over Investment, dão um retorno sobre o investimento bom, né? É firme, é sólido, tem liquidez, você tem acesso a esses valores, esse valor não fica preso, como acontece em muitos investimentos aí, e você tem uma boa multiplicação. E aí eu vou para um milagre que acontece quando você entende isso, né? Quando você entende o que a palavra diz de 100, 60, 30 para 1. Tudo que você investe no reino de Deus, né? Eu não estou aqui para pregar, né, a teoria da prosperidade, mas tudo que a gente investe com generosidade, com o coração alegre, com o coração feliz dentro do reino, seja em obras, seja dentro da tua comunidade, o que você está investindo, a oferta que você dá, essa oferta tem uma promessa, existe uma promessa na palavra de Deus. Quando ela é plantada em boa terra, ela dá de 100, 60, 30 por 1. Existem promessas de Deus abrir as portas do céu. A sua vida profissional vai mudar completamente
quando você se torna generoso, né? As pessoas limitam, né, dentro do nosso meio, falando sobre dízimo, elas limitam a 10%, mas não, às vezes você dá muito mais do que 10%. E você precisa criar esse hábito do servir, do doar, do dar, porque muitas promessas existem naqueles que são generosos, para aqueles que são generosos, né? E você vai falar assim: ah, mas os homens mais ricos do mundo não são cristãos, não são envolvidos com religião, não são envolvidos com uma comunidade. Tá certo, mas eles são muito generosos. Se você buscar na história deles, as pessoas mais ricas do mundo, elas estão sempre investindo na generosidade, em doação, em programas sociais, em projetos sociais que a gente nem teria condição de fazer 1/10 do que eles fazem. Então, a promessa de Deus, ela não necessariamente ela vem para quem tá, só para quem é cristão, para quem não, ele é para quem é generoso. Tem um mistério nisso aí, gente. Fica ligado, isso foi um rompimento de visão meu. Caíram as escamas dos meus olhos para enxergar isso. E quando eu passei a ser mais generoso, né, dentro do reino de Deus, dentro das obras de Deus, eu comecei a ter retornos. Eu percebi que realmente a promessa de Deus se cumpria na minha vida. Isso é essencial você entender, tá? Depois eu posso fazer um vídeo, posso criar um conteúdo falando sobre essa questão de dízimos e ofertas e essa questão da generosidade, que é muito bacana. Tá bom, gente? Beleza? Então, o aprendizado de hoje: plante em boa terra. Quer potencializar o seu talento, o seu dom? Plante em boa terra. Multiplique. O nosso título da mensagem da aula de hoje, né, do estudo de hoje, é: quem não multiplica seus talentos perde tudo. Né? Se você fica ali achando que o seu dinheiro vai crescer, né, e você vai continuar tendo essa recorrência o resto da vida, é ilusão. Você precisa investir, você precisa ser generoso, você precisa trabalhar dentro do seu talento para que ele melhore a cada dia e você possa fazer muito mais. Quem não gostaria de doar muito mais do que com certeza já doa, com certeza já é generoso. Tá certo? Muito bem, vamos para os desafios e tarefas de hoje. São que horas? São 17, 3 minutinhos para a gente terminar a nossa live. Estão lançando os desafios. Quais são os desafios? Olha só. Eu vou separar esses desafios, essas tarefas, para quem está endividado e para quem está bem. Está com uma grana guardada, tem um investimento aí, tem vivido um momento de abundância, né? Que é uma promessa que Deus nos dá, a gente viver com abundância nessa terra. E está fazendo exercício da generosidade, está fazendo exercício da doação, isso é muito bom. E diz assim, olha só, eu queria que você que está endividado, vamos lá primeiro para quem está sofrendo, para quem está vivendo momentos difíceis. Eu ontem fiz um desafio para que você tomasse consciência da sua dívida. Você tem noção de quanto você está devendo? Se você não fez esse exercício, faça. Porque a meta desafiadora de hoje será quitar essas dívidas até 31 de dezembro. Eu fiz isso ano passado, consegui quitar dívidas altas, valores altos que eu tinha para poder resolver. Consegui resolver até dia 31 de dezembro de 2020, mesmo em meio à crise. Deus abençoou e eu consegui quitar alguns valores que estavam pendentes. E hoje eu estou traçando um novo desafio para o dia 31 de dezembro de 2021. Zerar minhas dívidas de uma vez por todas, ou seja, acabar com essas pendências, as brigas. Eu tenho muita briga judicial e eu quero acabar com essas brigas agora. Para a honra e glória daquele que sempre me deu força e me direciona para a gente poder fazer. Então, olha só, primeira coisa, você... No desafio de ontem você criou, você teve noção de quanto você está devendo. Ou seja, como é que como é que eu sei quanto eu estou devendo? Quanto você precisa para poder zerar a sua vida? Esse é o valor. E esse valor vai ser da sua meta desafiadora lá em cima. Lembra do quadro de metas? Metas desafiadoras, metas confirmadoras e metas motivadoras. E você vai distribuir essas metas, você vai destrinchar essa meta desafiadora do valor total que você precisa, né, em metas inferiores. Ou seja, as metas motivadoras, a primeira dela que eu quero sugerir para você é o quê? Organizar por prioridade quais são as dívidas que você precisa quitar. Como é que você faz essa ordem de prioridade? As que geram mais juros na frente, né, são as primeiras que você deve quitar, e as que geram menos juros mais para o final. Então você vai colocar aí cada meta motivadora, vai
separar aquelas dívidas que rendem mais juros, ou seja, que estão te gerando mais problema do que já é. E a coisa fica enorme. A cada ano os juros são absurdos aqui no Brasil, você começa a ter valores absurdos e impossíveis de se quitar. Então você precisa renegociar esses valores, né? A primeira meta motivadora seria isso, organizar. A segunda meta motivadora, você vai aos bancos, principalmente aos bancos que são juros mais altos, você vai renegociar essa dívida, buscando uma taxa de juros menor. Mas lembra, traçando a meta para que dia 31 de dezembro essa dívida esteja quitada. Deus vai abrir as portas e vai dar a solução para você, em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida isso aí. Né? E para quem não está endividado, e você vai traçando, tá? Essas metas motivadoras. Vai organizando, vai tomando ciência daquilo ali. A consciência é muito grande. E potencializar é você organizar, criar um plano de ação para isso, tá bom? Vamos lá. Para quem não está endividado, qual é o desafio de hoje? Multiplicar seus investimentos. Você está ganhando, vamos supor que você esteja com um investimento que você está ganhando 0,8% líquido aí. Você dobrar esse ganho, você vai buscar, pesquisar, se capacitar em novos investimentos que tragam algum risco sim, mas que sejam sólidos. Lembra do exemplo da segunda forma de semear. Você está em terreno sólido, você precisa, não bota entre pedras, em terreno firme. Você vai buscar, com certeza você vai encontrar. Conversa com o seu gerente, conversa com pessoas especializadas, assista vídeos de pessoas que são investidores, de milionários, que você vai mudar esse mindset aí. E multiplica seus investimentos, ou seja, tenta dobrar esse investimento. Você está 0,8, 1,6 é o mínimo de meta desafiadora que você vai ter até o final do ano com seus investimentos aí, tá? E as tarefas, vamos lá. A lista de prioridades que eu falei, para quem está endividado, né? São as metas motivadoras. Você vai criar essa lista de prioridades e vai entrar nas renegociações. Você vai enfrentar esse gigante de cabeça erguida e com Deus no seu coração te acompanhando e abrindo as portas. Vai buscar, colocar isso diante de Deus. Nós vamos orar daqui a pouquinho falando sobre isso, tá? E para quem já não está endividado, para quem está com os investimentos, seja mais ousado. Eu queria que você pegasse 10% do seu valor, do valor que você tem investido e ousasse, colocasse esse valor, plantasse isso numa semente de risco mesmo, num investimento que te traga um retorno muito maior do que você tem dentro do mercado aí. Mas apenas 10%, tá? A gente só pode trabalhar com risco com 10% daquilo que a gente tem investido, para que você comece a entender o que é ser ousado, mudar o seu perfil. Vamos supor que você seja um perfil estável, conforme, isso aí vai ser uma luta. Mas para quem é influente, na hora isso aí você vai conseguir ter a direção para isso. Tá bom? Quem quiser consultar alguma coisa, quem quiser conversar comigo sobre alguns investimentos, eu posso falar e indicar para vocês. E eu vou colocar também nessa live, já deu 23 minutos, falar sobre dinheiro, a coisa estende um pouquinho. Eu vou colocar também nessa live, na descrição, eu vou colocar um livro que tem umas dicas. Na verdade é um vídeo que fala sobre um livro muito bacana do Napoleão Hill, que é Quem Pensa e Enriquece, que mudou a minha vida, tá? Meu mindset financeiro. É muito bacana. São 13 dicas ali maravilhosas de processos de mudança de mente, que é o que a gente propõe no nosso treinamento, para a sua vida financeira. Tá bom? Então vamos orar, agradecendo a Deus por essas informações, agradecendo a Deus pelo dia e vamos em frente. Senhor, respira fundo aí, ó. Senhor, quero te agradecer, Senhor Deus, por essa live de hoje, que com certeza vai estar ajudando muitas pessoas que vão chegar até ela. E você vai dar a direção e a orientação necessária para que eles multipliquem, Pai, esses talentos, e potencializem aquilo que o Senhor tem colocado na mão deles, Senhor. Para os que estão endividados, Senhor Deus, traz a consciência, para que eles possam ter consciência das dívidas, dos valores que devem, e eles não se assustem, eles não olhem para o gigante com medo, mas sim com coragem e ousadia, como o Senhor deu a Davi na hora que ele enfrentou aquele gigante. Traga palavras de incentivo e motivação para eles, Senhor Deus, para que eles enfrentem essa dívida e coloquem como meta desafiadora até o final desse ano, dia 31 de dezembro, eles virarem um ano novo, não endividados mais, sem dívidas nenhuma, com dívidas quitadas, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço que o Senhor abençoe, estenda suas mãos sobre eles, que eles sejam generosos também, mesmo em meio a dificuldades,
que nunca a generosidade saia do coração deles, da doação, da oferta, daquilo que eles querem fazer para a vida deles, que eles façam na vida das outras pessoas, que eles façam marolas do bem a nível de recurso financeiro, para as pessoas que não têm condição, para as pessoas que não podem, Pai, que eles possam auxiliar. O Senhor disse que os pobres nós teremos sempre conosco, para que a gente possa exercitar, fazer o exercício da solidariedade, da caridade, do amor para com o nosso próximo, Pai. Então, em nome de Jesus, desperta a generosidade em cada coração aqui, sem preconceitos, Pai. Tira todos os preconceitos, as dúvidas, as mágoas, tudo aquilo que possa ter acontecido dentro de alguma comunidade, com relação a algum pastor, com o que for. Que o Senhor coloque simplesmente a generosidade no coração de cada um e cada um possa ofertar conforme a sua necessidade, conforme a sua bondade, Pai. Em nome de Jesus choramos, te agradecendo por tudo que o Senhor nos ensinou no dia de hoje, Pai. Amém. Muito bem, galera. Valeu. Passei um pouquinho aí, acho que foi a maior live de todas, 26 minutos. E vamos em frente. Tá joia? Assim, ó, Adriana, lá, assim, orar e seguir em frente. Coloquem diante de Deus as suas dificuldades, as suas dívidas, os seus valores, que eu sei que o dinheiro, infelizmente, apesar dele não ser o nosso Deus, né, ele exerce um poder de influência muito grande nas nossas emoções. E você precisa transformar essas emoções e enfrentar com muita inteligência cada um desses desafios, tá bom? Um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe vocês e a gente se vê na próxima live amanhã com a ação Transformar. Vamos em frente. Lembre-se, mude sua mente e descubra um vencedor. Um ótimo dia para vocês. Que Deus abençoe. Fiquem na paz.